As últimas horas de Nicolás Maduro se aproximam e o ditador, dessa vez totalmente desequilibrado, resolve oferecer todas as riquezas da Venezuela, do povo venezuelano, aos Estados Unidos, para tentar se manter no poder, e seu estado é bastante crítico, pois até mesmo as suas forças armadas foram obrigadas a retirar suas baterias antiaéreas da costa marítima para não correr o risco de abater qualquer área norte-americana e entrar em um conflito em larga escala, que em poucas horas a Venezuela perderia para a poderosa Força Aérea Americana. Em um movimento que revela o abismo entre retórica revolucionária e pragmatismo de sobrevivência, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, estendeu uma oferta sem precedentes aos Estados Unidos. A entrega de uma fatia dominante da imensa riqueza petrolífera e mineral do país, incluindo ouro e reservas de gás, em troca de alívio nas sanções e uma pausa na escalada militar. Essa proposta, revelada em detalhes por fontes próximas às negociações em um relatório do The New York Times publicado ontem, surge como o último ato de um regime acuado, consciente de que sua perpetuação no poder pode custar caro, possivelmente em forma de um ataque aéreo devastador que dizimaria as forças armadas venezuelanas e aceleraria sua queda. Para entender o peso dessa manobra, é essencial revisitar o histórico de Maduro, um sucessor improvável de Hugo Chávez, que transformou a Revolução Bolivariana em um autoritarismo consolidado. Assumindo a presidência em 2013, após a morte de Chávez, Maduro herdou uma economia dependente de petróleo, mas logo enfrentou hiperinflação, escassez e protestos massivos. Em vez de reformas, optou pela repressão. Em 2017, dissolveu o parlamento oposicionista e criou uma Assembleia Constituinte leal. Em 2018, manipulou eleições presidenciais, ignorando boicotes da oposição. E no ano passado, em meio a uma eleição fraudulenta, falsificou resultados para se declarar vitorioso, desencadeando protestos brutais, sufocados com prisões em massa e violência letal. Sanções americanas, impostas desde 2017 por corrupção e violações de direitos humanos, cortaram o acesso a mercados globais, reduzindo a produção petrolífera de 3 milhões de barris diários para cerca de 1 milhão. Um colapso que empobreceu a população e isolou o regime. Essa trajetória de perpetuação forçada culminou na oferta atual, discutida ao longo de meses entre assessores de Maduro e o enviado especial dos Estados Unidos, Richard Grenell. De acordo com as fontes anônimas entrevistadas pelo New York Times, o ditador propôs abrir todos os projetos de petróleo e ouro para empresas americanas, concedendo contratos preferenciais e revertendo exportações da China, que absorve 80% do petróleo venezuelano, para os Estados Unidos. Isso incluiria o rompimento de acordos com rivais geopolíticos como China, Irã e Rússia, eliminando o nacionalismo de recursos chavista. Ademais, concessões específicas foram feitas à Chevron, que ganhou o controle total de joint ventures e discute participação em novos campos, e a ConocoPhillips, com negociações para reparar expropriações de 2007. Até a Shell, europeia, mas alinhada aos interesses ocidentais, obteve licenças para explorar o campo de gás Dragon Offshore, com produção prevista para 2026 e processamento na vizinha Trinidad. Uma vitória simbólica para Maduro, que desviou royalties para projetos sociais em vez de cofres estatais. Analiticamente, essa oferta não é mera generosidade econômica, mas uma barganha de desespero. Maduro, indiciado pelos Estados Unidos desde 2020 por narcotráfico, como líder de um cartel narcoterrorista, sabe que Washington prioriza sua remoção. O governo Trump, com Marco Rubio como secretário de Estado, rejeitou as concessões na semana passada, cortando canais diplomáticos e intensificando ações militares. Acumulação de navios de guerra no Caribe, ataques aéreos a barcos supostamente ligados a drogas, 4 incidentes desde agosto e mobilização de 10 mil tropas em Porto Rico. A oposição venezuelana, liderada por Maria Corina Machado, recém-premiada com o Nobel da Paz por sua luta pela democracia,
contrapõe que um regime transitório poderia atrair 1,7 trilhões de dólares em investimentos em 15 anos, com estabilidade garantida por Estado de Direito, não controle pelo terror. A rejeição acelerou o confronto, culminando na sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU convocada pela Venezuela em 9 de outubro. Ali, o representante americano, John Kelly, rotulou Maduro como chefe de uma rede de cartéis que corrompe instituições e ameaça a segurança regional, reafirmando apoio ao povo venezuelano contra suas atividades criminosas. Maduro, por sua vez, via seu embaixador Francisco Moncada, negou envolvimento em drogas e acusou os Estados Unidos de ameaça armada iminente, citando sobrevoos de F-35 e detenções de pescadores. Aliados como Rússia e China ecoaram críticas ao princípio de cowboy americano. Mas França e Reino Unido pediram moderação, sem resolução aprovada, devido a vetos potenciais. Nos bastidores, o Catar media negociações, mas Trump, volúvel em políticas externas como Ucrânia ou Irã, parece inclinado à linha dura de Rubio. Enquanto isso, a tensão atinge níveis críticos no ar. Relatos confirmados indicam que aeronaves de combate americanas, incluindo F-35 Stealth, intensificaram voos a menos de 75 quilômetros da costa caribenha venezuelana. Uma incursão ilegal denunciada pelo ministro da Defesa, Vladimir Padrino, em 2 de outubro. Em 3 de outubro, 5 jatos foram detectados a 46 milhas náuticas, seguidos de exercícios de fogo real com mísseis Hellfire em 7 de outubro, envolvendo helicópteros armados e drones de ataque. Postagens recentes no X, antigo Twitter, destacam a chegada de uma força-tarefa naval americana, com milhares de fuzileiros preparados para assaltos costeiros e alertas sobre superioridade aérea dos Estados Unidos contra as defesas venezuelanas. Um amálgama de sistemas Buk M2E russos, capazes de abater alvos a 45 quilômetros, mas vulneráveis a stealth e contramedidas. Fontes militares venezuelanas, sob anonimato, revelam que Maduro desautorizou explicitamente o uso de sistemas antiaéreos contra essas aeronaves. O cálculo é frio. Abater um F-35 poderia provocar uma retaliação avassaladora, com centenas de aviões bombardeiros e caças saturando o espaço aéreo em horas, destruindo radares, bases e infraestrutura crítica. As Forças Armadas Bolivarianas, com 4,5 milhões de milicianos mobilizados no Plano Independência 200, carecem de paridade tecnológica. Um confronto equivaleria a um dizime rápido, acelerando deserções e colapso interno. Essa paralisia reflete o pavor de Maduro. Sem aliados robustos, China e Rússia oferecem retórica, mas não intervenção. Ele opta pela contenção, aceitando até voos de deportação americana, enquanto ativa milícias para show de força doméstico. Essa dinâmica analítica expõe a fragilidade do regime. A oferta de recursos foi uma ponte para a normalização econômica, mas falhou ante a determinação americana de regime change disfarçado de antinarco. Economistas preveem que, sem investimentos, a Venezuela, com reservas de 300 bilhões de barris de petróleo, afundará em default total. Para Maduro, perpetuar-se significa equilibrar desafio público. Defenderemos a revolução, com concessões privadas, mas o relógio aéreo tic-taca. Uma faísca no Caribe poderia incendiar a América Latina, ecoando intervenções passadas como Granada em 1983. Observadores internacionais da ONU à OEA clamam por diálogo, mas com Trump no poder, o futuro pende entre barganha e bombas.